Gabriel é o instrumento de Deus essa noite aqui. Vai falar um pouco sobre a vida, o ministério, né? E tudo que Deus tem feito lá. E ele está aqui para ser um veículo, um canal da bênção de Deus para nós nesse tempo. Deus gera alianças. É assim que o reino cresce, porque a igreja do Senhor não tem placa. A igreja do Senhor é uma só. E nós vibramos com o crescimento e a alegria uns dos outros. E ele está aqui para festejar conosco, como eu estive lá para festejar com eles. Então, eu quero orar por Gabriel, para que ele seja esse instrumento. Conhecido por muitos pastores aqui. Domingo que vem, pastor Portela vai estar aqui ministrando da Igreja Calvário. Amigo particular dele também. Então, eu só trago gente boa para ministrar aqui. Vocês sabem que aqui nesse altar aqui não sobe qualquer um, não. Só que realmente a gente sabe do testemunho de que é um homem de Deus mesmo para trazer uma palavra para nós. Amém? Por isso eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te dê total, te conduza e você tenha total liberdade para ministrar esse povo aí. Pai amado, mais uma vez nós oramos. Estamos na dispensação do Senhor. Nós planejamos tudo, nós queremos te adorar, mas a casa é tua, a obra é tua, a igreja é tua. Nós somos teus, nós somos apenas cooperadores, Deus, ajudadores. Por isso, continua usando o teu filho nessa noite de forma sobrenatural. Vem numa unção especial, com graça, com autoridade, com poder. Usa sua mente, seu coração, suas emoções, que o Senhor fale conosco através do teu servo. É a oração que eu já faço agradecido, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe, Gabriel. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Bom demais estar com vocês aqui nessa noite, celebrando esses 17 anos de história. E deixa eu contar uma história para vocês, antes de até agradecer. Há uns anos atrás, eu e essa distinta, bonita senhora que está comigo ali, Vanessa, minha esposa. Obrigado, agora a voz ficou até mais bonita. Nós nos perdemos aqui em Porto Seguro uns 10 anos atrás. E eu parei na porta do projeto aqui. E eu olhei e falei, gente, que lugar legal, que igreja bacana e bonita. Estava fechado, foi de dia, e a gente seguiu. E aprova o Senhor de hoje, a gente está aqui ministrando, celebrando o Senhor por esses 17 anos aí. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de mais nada, deixa eu apresentar minha família para vocês então. Minha esposa Vanessa, minha amiga de infância. Não tenho o que falar de você, né? Tem gente que fala assim, já viu, os caras vão pregar fora, falam assim, minha esposa, bonita, não sei o que, eu só falo assim, fica de pé, Vanessa. Olha para ela. Deus foi bom comigo, irmãos, olha aí. Deus olhou para mim e falou assim, vou lhe dar filhos bonitos, meu filho, então tem que lhe dar uma mulher bonita, né? Então aí me presenteou com ela. Minha filha Mariana e os outros estão aí no Kids, estão em algum lugar. São três, gente. Lá, Deus quis assim, foi bom demais. Pastor Edésio, pastora Cristina, pastor Vitor, obrigado pelo convite. Pastor Edésio e pastora Cristina estiveram lá conosco na Betânia, celebrando o nosso aniversário de 18 anos. 18 anos. De 18 anos. E foi bom demais. Problema que eu estou tendo. O povo quer a pastora Edésio, pastora Cristina, toda semana lá com a gente agora. E aí vocês, a gente vai ter que dar um jeito. Inclusive, já conto logo para todo mundo que eu amarro mesmo assim. Estou querendo levar ele agora, dia 3, para lá, para falar no nosso projeto Homens de Honra. Vocês têm o Abraão, a gente tem os Homens de Honra lá, e a gente segue assim, né? Então, olha a cara dele ali. Vou olhar na agenda, estou esperando até hoje. Já disse aqui agora. Ele pode abençoar a gente lá, gente? Amém? Diga assim, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela confiança. Nosso elo aqui no Senhor tem sido construído pelo intermédio dos nossos queridos irmãos Tati e Samuel, que estiveram conosco lá em Itabuna. Eu não entendi o que aconteceu, que passaram assim, passando mesmo, passaram rapidinho e voltaram para cá. Mas gerente de banco a gente já sabe como é que funciona. E daqui uns dias, né, seja bem-vindo à casa de novo, né? Amém, irmãos? Eu recebo, não estou preocupado com isso, a gente leva mesmo que a coisa é boa. Irmãos carinhosos, preciosos para nós, e eles nos apresentaram, então estão aí intermediando essa amizade no Senhor que nós estamos construídos e tem sido bênção para a gente. Então, obrigado, e eles sabem disso que eu vou dizer. Nós temos um cuidado imenso na nossa igreja com relação a este local aqui.
Não é todo mundo que nós convidamos também, porque entendemos o chamado, a importância da vocação que o Senhor nos deu. E sabe que nisso, eu olhei para o pastor Edésio e dentre tantas outras coisas, falei, rapaz, nós somos parecidos. Tem um bocado de coisa que a gente se parece. E eu espero ser bênção aqui, como vocês foram bênçãos lá na igreja da gente também. Amém? De todas as coisas necessárias a dizer, vamos para o mais importante, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos celebrando então aqui 17 anos de história de um projeto lindo de Deus para essa cidade, que foi proposto a um casal maravilhoso e eles se permitiram a viver esse projeto de Deus e nós estamos vivenciando esse fruto hoje aqui, que é essa bênção. Tanta gente ouvindo do Senhor, dando seus corações a Ele, e tantos que eu ouvi Ele dizer aqui que foram batizados e muitos estão vindo ainda. Sabe o que é isso? Isso é quando alguém se permite ser obediente ao projeto do Senhor na sua vida, Deus faz grandes coisas. Então a gente já aprende olhando para o projeto e para a sua festa de aniversário o seguinte: obedece o Senhor, como eles obedeceram à visão, e você vai ver grandes coisas acontecendo na sua casa e na sua história também. Amém? Aleluia! Hoje eu quero falar sobre o caminho do discípulo. O caminho do discípulo, não sei, orei, falei, Senhor, o que eu vou ministrar lá? E o Senhor falou comigo, fala sobre o discípulo, a jornada do discípulo, essa caminhada da vida que nós temos com o Senhor, que não é linear, não é monotônica, não é aquela coisa parada, apática, não. Ela tem altos e baixos, momentos de glória, de celebração, e momentos assim de, meu Deus, me ajuda a passar por esse instante difícil. Obrigado, meu querido. Esse instante difícil. E foi isso que o Senhor propôs no meu coração. E eu quero ministrar ao teu coração, compartilhar contigo nessa noite. Eu tenho certeza que, se você prestar bastante atenção, o Senhor vai falar com a gente aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje à tarde, depois que a gente bateu aquele papo, eu fui descansar. E me veio um pensamento sobre o projeto de vocês, que é lindo, gente bonita, lugar bonito, tudo bacana, tudo lindo, e bem cuidado, com zelo, com carinho, isso é bom demais. Gente, vocês são privilegiados, amém? Já entenderam isso? E valorizam isso assim, porque vocês são mesmo, tudo lindo, tudo maravilhoso, bênção de Deus. Eu sei que existem dificuldades, como em todos os lugares. Eu sei que existem algumas coisas ajustáveis, é o projeto, nós vamos passar aqui, nós vamos ouvir algumas coisas sobre isso. Estamos no processo do Senhor, na jornada do discípulo. Mas vou dizer, tem graça de Deus nesse lugar, tem bênção de Deus nesse lugar, tem algo especial do Senhor nesse lugar. E dá para perceber, dá para sentir, dá para perceber. Aqui, pastor Edésio, eu estou percebendo que vocês estão construindo aos pés da cruz. E tudo que a gente constrói aos pés da cruz, edificado no Senhor, sabe, dá certo, vai para frente, cresce, prospera. Então que nesses 17, que possamos agradecer estes que se foram, os anos que se foram, mas celebrar com gratidão os muitos que virão, com dupla honra, com aquela visão de crescimento exponencial de Deus aqui para esse lugar, porque o alicerce é o Pai, é o Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Como eu disse, a nossa construção de andar com Deus não é linear, não é parada, a vida não é assim. Tem gente que busca uma tal de estabilidade na vida que eu acho que a gente não vai encontrar. Porque tem dia que você acorda e você está aí para derrubar 20 leões. Tem dia que um gato você está pedindo ajuda. Meu irmão, chama aí a turma para me ajudar, porque aquele miado deu uma assustada na alma aqui. É assim ou não é? Ou só comigo que acontece isso? Só eu sou ser humano aqui nesse lugar? Todo mundo é igual. A gente é assim. E nesses tantos anos vivendo aqui, quantas lutas, quantos desafios, mas também quantas vitórias, quanto poder de Deus ministrado, curas, milagres, conversões, gente que estava morto e reviveu.
gente que estava morto fisicamente e reviveu, mas tantos mortos espiritualmente e foram chamados para a vida nesse lugar, nessa agência de vida do reino de Deus. A vida é assim, e o processo do discípulo também é. O caminho do discípulo é assim. Então tem dia que a gente está, mas tem dia que as coisas são mais complicadas e difíceis. Mas em todos esses dias, o que você já percebeu nesta noite, em nome de Jesus, e eu creio nisso, você já entende no seu coração, o Senhor está sempre presente com a gente. Não importa se o processo está sendo doloroso agora, ou estamos numa fase do processo que está tudo legal, o Senhor está presente com a gente, cuidando da gente, ministrando aos nossos corações. O processo é difícil mesmo. Eu só te peço, não fuja do processo. E eu vou falar de vocês o tempo todo aqui hoje. Se vocês tivessem fugido dos processos, a gente não estava hoje aqui celebrando nesse lugar lindo, maravilhoso do Senhor. Enquanto a gente foge do processo, a gente não alcança tudo aquilo que Deus tem para a gente viver. Por isso os processos que vierem, sejam dolorosos ou não, encare, entenda que você vai passar. E ali é o ambiente que Deus vai te maturar para viver justamente a posição que Ele tem para você. E não foi diferente na vida do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro. Aquele que nós já ouvimos tantas mensagens, e particularmente gosto tanto da história de Pedro. Pedro era gente como a gente. Tem gente que ainda lê a Bíblia como se tivesse em câmera lenta, e eu não costumo ler a Bíblia assim. Eu olho para Pedro e vejo um cara como eu, que às vezes acerta, mas de vez em quando uma orelha cai no chão sem querer, e eu não vi como foi, e aí vem Jesus e cola a orelha de novo e diz: meu filho, calma, você não é assim não, né, pastor Edésio? Não, né? Você é um homem maravilhoso, né? Eu estou assim, naquele processo, entre o tu me amas e a ascensão do Pai, sendo polido. Na verdade, todo mundo aqui está em obras, e a gente precisa se entender desse jeito, porque quem está em obras, está em franco crescimento, está melhorando, espiritualmente, como pessoa, como marido, como mulher, como filho, como cristão, como discípulo. E é isso que eu quero compartilhar através da vida de Pedro para a gente. As fases da vida de Pedro, algumas fases e alguns encontros que Pedro teve com Jesus que mudaram toda a sua história, e que eu tenho certeza que muda da gente também. Vamos para o nosso primeiro texto, e eu vou ser rápido assim porque eu quero ler alguns textos aqui. Primeiro, Lucas, evangelho que Lucas escreveu, evangelho de Jesus que Lucas escreveu, capítulo 5, verso 1 em diante. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante. A epígrafe, o título diz o seguinte: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Quem conhece esse texto diz amém. É textão lindo demais, né? Então vamos lá. Diz assim a palavra do mestre: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, meu irmão, tudo, deixando tudo, o seguiram. Amém? O texto é conhecido, vocês mesmos já disseram, mensagens aos montes a gente já ouviu sobre esse texto. E eu quero pensar só um momento dessa história de Pedro aqui, dessa experiência de Pedro nessa circunstância, nesse dia aqui. Ele, um homem do mar, conhecedor. A gente sabe que a ideia do trabalho, da profissão, no antigo Israel passava de pai para filho. Então ele tinha uma vasta experiência sobre aquilo ali. E de repente chega Jesus, pede para sentar no barco, prega a sua boa mensagem, as boas novas, e depois diz para ele: ó, vai um pouco ali para longe. E às vezes a gente gosta de dizer assim: Jesus disse, vá para longe. Não, Jesus pega o barco, vai para lá, para longe. O milagre do Senhor e a bênção do Senhor acontece assim, no ordinário, no cotidiano da vida, aqui e agora. Deus pode fazer milagre assim, você sentado e ouvindo o Senhor. Amém? Não precisa. Aleluia, glória a Deus. Se bem que quando eu faço isso lá na igreja, tem uma turma que já empena, falou: opa! Então, Jesus disse: vai para lá, para longe, e lança a rede ali. Pedro, eu acho que dentro de si, temperamento de Pedro, uma delícia, irmãos. Gente boa demais, homem lapidado, calmo, sereno, tranquilo, nada impulsivo. Ele diz para Jesus, ele olha para Jesus: sobre tua palavra. Mas aquela velha conjectura, né, bem calma e modesta. Eu olho para Pedro, imagino ele por dentro, e falo: rapaz, só porque é Jesus mesmo, curou minha sogra, está tudo certo. Mas eu conheço do mar, eu sei pescar, sei onde os peixes dormem, conheço pelos nomes, eu tenho domínio sobre essa arte. Aí vem um carpinteiro, é um negócio complexo, né? E me diz assim: joga a rede lá no fundo, depois de eu ter pescado a noite toda. Jesus, eu trabalhei a noite toda e nada foi o que eu consegui pegar. E o Senhor vem e diz para eu lançar mais sobre sua palavra, porque a palavra dele não é uma palavra comum, não é uma palavra de homem, é uma palavra poderosa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, do Logos eterno do Senhor. Aí ele vira e diz assim: vou lançar, vamos lá. E lança as redes, e o milagre foi tão grande que esse evento foi conhecido como a pesca maravilhosa. Tantos e tantos peixes e grandes peixes que as redes começaram a se romper. E os caras: ajudam aqui porque o barco vai afundar, as redes estão se rompendo. Companheiros, ajudem porque a pesca foi grande demais. E esse negócio foi milagre, porque essa hora não dá peixe. Grifo meu. Eles não disseram isso, essa hora não dá peixe. Mas a gente tem essas coisas, né? E eles vêm para a praia. O que a Bíblia diz que nós lemos? A admiração se apoderou dele. Ele ficou tão deslumbrado com Jesus. Ele ficou tão maravilhado com Jesus, com o que Jesus acabara de ter feito, que ele chega para Jesus e diz: retira-te de mim. Não chega perto de mim porque eu sou pecador. O Senhor é perfeito demais. O Senhor é grande demais, o Senhor é maravilhoso demais. Então não chega perto de mim porque eu sou pecador. Se afasta de mim. Só que ele ainda não tinha compreendido que o nosso mestre, o seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Pai, é aquele que olha para os pecadores, se compadece deles e chega perto e limpa e restaura e abençoa e cura. Aleluia!
Ele não tinha entendido isso ainda. Ele só fica naquela dimensão, quão admirável é Jesus. E aí eu quero te lembrar, quem aqui já vivenciou um milagre do Senhor na sua vida? Levanta a mão, e o glória a Deus tem que ser alto agora. É a pesca maravilhosa da vida da gente, é a fase da pesca maravilhosa, tudo dando errado, alguma coisa assim, de repente vem um milagre do Senhor, e a gente fica lá assim, ó, uau, uau, grande, poderoso, maravilhoso. Eu sei como é isso. Contava para o pastor Edésio, que quando eu estava namorando com minha esposa, e a gente é de Conquista, né? E ela morava longe, mas todo bom namorado não mede distâncias, e a gente vai caminhando até a casa da nossa namorada, para estar ali com a família, conversar e tudo mais. E no meu caso, que era pastor solteiro, para comer aquele hambúrguer que minha sogra fazia, maravilhoso, né? Sou muito grato a isso. E um dia eu, doente, gripadão, frio, inverno em Conquista, Vanessa morava a vários quilômetros da minha casa, e eu disse, não posso deixar de ir, senão ela vai sentir minha falta. Ué, quem não se valoriza, me ajude. Não posso deixar de ir, então eu fui caminhando, aquela coisa mais linda. Jantei, conversamos, oramos. Deixa por aí. E na volta, lancei no bolso do profeta a mão, ó, para pegar o ônibus para voltar para casa. Puxei as moedas do bolso, falei, meu Deus, ué, tá faltando 10 centavos aqui. E agora? Nessa época o ônibus em Conquista só passava até meia-noite, nem sei se ainda é assim, mas estou falando de coisa da idade da igreja. Por aí, 17 ou 18 anos, por aí, né? Por aí, me ajuda. E aí eu fui andando na rua, e falando, Senhor, o Senhor já me curou de um tumor no pâncreas, o Senhor já fez grandes coisas, o Senhor já me deu um carro, né? O Senhor já fez altos milagres, que olha que são 10 centavos para o Senhor. E aí eu passei a ajudar Deus, né? Falei assim, eu vou olhando, o Senhor vai, eu vou olhando, o Senhor vai me arrumar esses 10 centavos, que eu vou de onde? Estou doente. Aí você entra na barganha, estou doente, Senhor, você está vendo, teu servo, pastor e tal, me ajuda. Primeiro ponto, passei, o ônibus passou. Falei, não, isso é um teste de fé, ande um pouco mais, meu filho. E vou para o segundo ponto, chego na Praça do Gil. Alguém conhece Conquista? Um frio, meu irmão, quase meia-noite. Eu chego, tinha mais cabelo naquela época, né? Aí eu olho, não vejo moeda nenhuma, e vem lá o último ônibus vindo, se aproximando. Eu falei, Senhor, apressa o milagre, porque o ônibus está chegando, meu Pai, me ajuda. Procuro e nada acontece. O ônibus passa e o Senhor fala comigo de modo audível. E uma das experiências que mais marcaram a minha história com Deus, tão simples e tão poderosa, que me fez cair de admiração aos pés dele. Quando ele falou comigo, você tem duas escolhas. Você pode ir para sua casa murmurando e chateado comigo. Olha como ele fala com a gente, né? Chateado comigo porque eu não lhe dei 10 centavos. Ou você pode ir me glorificando porque eu lhe dei a vida, eu sou seu Senhor, eu estou contigo. Graças a Ele que eu escolhi a segunda opção, de ir glorificando a Ele. E aí eu até conversei com o pastor e disse para ele, eu venho andando em Conquista, tem a feira, o Ceasa, alguém conhece o Ceasa de Conquista? Precisava passar por ali para ir para minha casa de madrugada, aquilo não é um lugar muito legal para se passar de madrugada, e eu estou indo cantando, vou caminhando sempre contente, pela estrada rumo ao céu, não tenho medo, morrendo de medo, vou confiante, morrendo de medo, aí, não tenho medo, todo arrepiado, vou confiante, pois Jesus comigo está, quando... Meus irmãos, mais ou menos uns 100 metros da minha casa, me vem
Eu brinquei com ele, já viu beija-flor noturno, né? Me vem, não tem mais isso hoje, né? Me vem um beija-flor noturno, uma nota de R$1 voando e cola aqui, na minha coxa, a 100 metros da minha casa. Só que o mais fascinante para mim não foi isso. Isso aí já me deixou. Mas parece que naquele momento Deus me pinçou. O céu parou, o tempo parou. Eu ouvi um trovão poderoso no céu. E não tinha trovão, não tinha nada disso. E a voz do Senhor disse a mim: você é meu. Eu posso te dar 10 vezes mais daquilo que você me pede. Mas eu te dou na hora e no tempo que eu quiser. Porque você é meu. Aleluia. Quando o processo chegar, não murmura, continua, porque a pesca maravilhosa vem logo em seguida, para você glorificar o Senhor e dizer: glória a Deus, obrigado, porque eu continuei caminhando contigo. A gente tem esses tempos maravilhosos, temos. Tenho certeza que você já viveu ou está vivendo, e aqui, como temos muitas pessoas, são fases diferentes, momentos diferentes da vida cristã, do caminho do discipulado. Tem gente aqui que está no monte glorificando, tem gente que está no vale da guerra. Oh, a vida é assim, mas Deus nos levantou para guerrear, para ir para cima, amém? Então Pedro viveu também a mesma coisa que a gente vive, momento de deslumbramento com Deus. Deus faz, Deus é maravilhoso. Ele viu a pesca, ele viu outros milagres. Sua sogra havia sido curada. Que bênção, que maravilha. Jesus é admirável pelo que Ele é, pelo seu poder, por aquilo que Ele faz por nós, por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele fará por nós, mas mais ainda por aquilo que Ele é. Ele é admirável. E Pedro agora entende isso, ele compreende isso. Ele olha para o Senhor, o seu caráter, o seu amor, o seu poder. E sabe uma coisa linda de Jesus aqui? A sua disponibilidade, o seu interesse de se relacionar, de estar perto, de interagir. Pedro entende tudo isso e glorifica a Deus. Mesmo sendo o rei de todo o universo, ele se debruça e resolve a causa do homem. Se interessa por você, cuida de você, cuida de mim. Uma coisa também que eu não posso desprezar aqui, só passando, é a soberania da sabedoria de Deus sobre o conhecimento humano. Pedro tinha toda a técnica, toda a capacidade, sabe, técnica arquitetada para a pesca. Deus vem com sua soberania e disse assim: ó, nada disso aí, que eu quero é isso aqui. Vai lá, joga a rede, você vai ver milagre. Comigo é assim, eu mudo as leis da física, eu faço o que eu quiser, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente recebe umas notícias ruins e uns diagnósticos complicados, né? E a gente se apega ao nosso tecnicismo, à nossa ciência, à medicina, ou seja, qualquer outra. E são importantes, eu acredito nisso. Mas acima delas, tem a soberania da vontade de Deus, que diz a peixes irem para um lugar na hora errada, no tempo errado, para que homens pudessem pescar. Isso fala para mim e para você, que antes de se deixar cair por aquilo que é a técnica, que é a ciência, ou pelas notícias que a gente recebe dos profissionais do nosso mundo aqui, saiba que ainda tem uma resposta que é soberana e sobre todas, que é a resposta do Senhor na sua vida. E essa é a resposta que vale. A gente aprende isso nesse texto, a gente escuta isso. O profissional, o técnico foi lá, fez e não deu. O Senhor disse: vai pesca, vai dar. Às vezes o diagnóstico é: vai morrer. Aí Deus diz assim: não vai não. Tem gente aqui que é milagre de Deus assim, que disseram: você vai morrer. Pastora está aqui e tantos outros. E Deus disse: não vai, vai viver. Então o primeiro momento é esse. E a gente passa por isso, é bom viver essa experiência. E Pedro passou, mas o segundo momento está chegando aí.
E depois de ver tudo o que Deus fez, depois de ver bênção sobre bênção, milagre sobre milagre, depois de andar com Jesus, ser discipulado pelo próprio Mestre, de ver tudo, a gente vai para a segunda fase de Pedro, no caminho do discípulo. E Pedro se vê justamente no lugar que ele disse que jamais estaria. E aí vamos para o nosso segundo texto. Lucas, capítulo 22, verso 54. Lucas 22, verso 54. Bom isso, hein? Rapaz. Então, estou muito disponível, viu? Vamos lá, Lucas, capítulo 22, verso 54. Pedrão, que estava deslumbrado com Jesus, que viu milagre, agora se encontra em outra circunstância, em outro momento da trajetória da vida, e a vida às vezes traz dessas. Olha o que diz o texto bíblico, capítulo 22 de Lucas, verso 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando a gente lê esse texto, nós não podemos esquecer do primeiro. O Pedro que nega é o Pedro que estava deslumbrado, maravilhado, que viu a pesca, que disse a Jesus: não chega perto, porque eu sou pecador. Era o mesmo homem, e essa palavra precisa estar nos nossos corações: homem, falível. Gosto de Paulo quando ele diz assim: aquilo que eu quero fazer, ou melhor, como é que é? Quem sabe? O bem que eu quero fazer, mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Eu olho para Pedro e falo assim: são homens. Quem diria que o homem que cortou uma orelha para defender o seu Senhor, e não interessa aqui no caso a sua atitude errada, e sabemos que foi errada, mas interessa sim a motivação do seu coração de defender o seu Senhor. Um homem que foi à frente, cortou a orelha. Um homem que disse: os outros te negam, eu não. Só tu és palavra de vida eterna. Não tem para onde ir. Os outros podem até errar contigo, mas eu não, eu sou Pedro. Eu vi os seus milagres, eu sei quem o Senhor é. E aqui a gente percebe a limitação humana. As dificuldades que a dura realidade da vida impõe. E que às vezes nós não negamos a Jesus, amém, irmãos? Como Pedro fez, amém? Mas quantas e quantas vezes, talvez aqui nesse processo de 17 anos,
joelhos foram dobrados, lágrimas caíram pelo rosto, e o coração estava quebrado. Quantas situações não aconteceram de dor? Talvez quem sabe não houve também traição, que gera sequidão de espírito, esgotamento espiritual, cansaço. O deslumbramento se vai, fica a cor cinza da vida, a dureza dos dias, o desejo de desistir. O discípulo amado, poderoso, aqui nega ao Jesus sublime, maravilhoso, aquele que fez milagres, que cativou seu coração. Mas tem uma coisa nesse texto, e só nesse texto tem isso, dos evangelhos, só Lucas traz. E que lá no primeiro encontro da pesca maravilhosa, Pedro não tinha entendido ainda. Porque ele diz: o Senhor é grande, o Senhor é santo, se afasta de mim. Mas aqui ele começa a compreender. Ele nega, ele nega, ele nega. E o texto diz que Jesus vira e olha fixamente para ele. Eu já ouvi tanta gente dizendo que esse olhar de Jesus foi de repreensão, de exortação, mas eu não consigo entender assim. E digo assim mesmo, eu não consigo entender assim. Eu consigo ver aquele mesmo Jesus que deslumbra, aquele mesmo Jesus poderoso, moldando Pedro no processo da vida dele, para que ele chegasse onde ele chegou. E nessa caminhada, Jesus olha, que ser fabuloso Jesus, no centro da sua dor, no seu momento de agonia, depois do episódio da hematidrose lá, do suar sangue, por tensões absurdas, ao ponto de dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Depois de humilhações, cusparadas, depois de ser violentamente ridicularizado, sendo violentado no corpo, sendo violentado em suas emoções, o nosso mestre consegue transcender disso tudo. E quando Pedro nega, ele olha para Pedro. E esse olhar está traduzido aqui, no nosso último texto. João, capítulo 21. João 21. Olha o que o olhar de Jesus dizia. 21, 15 ao 19. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Eu continuo: em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar
com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me, anda comigo, continua comigo. Aquele olhar de Jesus, ainda que sofrendo dores terríveis, ainda que sabendo o que aconteceria, o Calvário estava chegando, a cruz estava chegando, ainda que humilhado perante todos, aquele olhar de Jesus é o olhar de um ser perfeito e pleno, que continua sendo extremamente admirável, que olha para ele e diz assim: eu reconheço a sua fragilidade, eu sei quem você é, mas eu não desisto de você. Eu não vou desistir de você. E aí, quando dá a ressurreição, Jesus manda um recado: fala para Pedro que eu quero conversar com ele, diga para ele que estou chegando. E aí, ele se encontra com Pedro nesse momento e faz essas perguntas: Pedro, tu me amas? Se a gente lê esse texto aqui na nossa língua, e apenas na nossa língua, do jeito que nós aprendemos na nossa cultura, a gente não consegue extrair aquilo que de fato ele quer nos dizer, de modo tão profundo. Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Parece que há uma espécie de provocação e de maturação do ser Pedro, para que ele se tornasse um discípulo mais amadurecido e pronto, preparado para a grande obra que ele faria, que o Senhor o confiou. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama com esse amor, e eu tenho certeza que vocês já ouviram essa expressão, com esse amor ágape, esse amor perfeito, esse amor que não é de reciprocidade, esse amor que você dizia anteriormente: ninguém te trai, ou todos te traem, eu não, eu sou Pedro, eu sou aquele que não trai. Só que traiu, errou. O Pedro que outrora batia no peito e dizia: aqui não, eu sei. Agora, tinha acabado de passar por uma situação que, da mesma forma como na pesca maravilhosa, ele ficou em choque, porque as construções técnicas da sua profissão foram destruídas por uma palavra do Senhor. Agora as suas construções emocionais, de quem ele entendia que ele era como ser poderoso, fiel e firme, haviam sido destruídas pela sua própria vacilada. Jesus então chama, e é o texto que lemos, e diz: você me ama com esse amor ágape que você dizia aqui? Esse amor aí, poderosão, que é o amor de Deus para conosco, que é perfeito, que não tem variação, não tem sombra, não tem quina, é maravilhoso. Aí Pedro responde, agora é diferente. Se você for olhar o texto lá, ele responde: sim, eu te amo. Mas o vocábulo que ele se utiliza não é ágape, mas é filéu. Eu te amo com esse amor de amigo, esse amor humano, que precisa ser, sabe, de reciprocidade. Eu te amo com esse amor que é imperfeito, não é com esse amor perfeito do Senhor para nós. Eu não tenho esse amor, Senhor. Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, você me ama com esse amor ágape, esse amor perfeito? Pedro mais uma vez responde da mesma forma: Senhor, não. Eu te amo com esse amor aqui, ó, esse amor humano, esse amor que não é perfeito. Não dá para dizer outra coisa. Eu acabei de negar o Senhor, eu acabei de chorar amargamente, eu acabei de ver a minha vida desconstruída, porque eu achava que eu era diferente. Jesus maravilhosamente, na última pergunta que vai fazer a Pedro, troca o vocábulo, olha para Pedro e fala assim: Pedro, então você me ama com esse amor filéu que você está dizendo aí? Você me ama com esse amor humano que você está dizendo aí? Pedro se entristece e diz para ele: posso parafrasear? Me permite? Tu sondas e me conheces, tu sabes o que tenho para te oferecer, e não me iludirei nem me enganarei, fazendo de mim algo que não posso alcançar. Tudo o que tenho está aqui. Este é o amor que eu posso te oferecer. Jesus olha para Pedro, o abraça em sua condição humana
e diz assim: agora você está pronto. Agora você está pronto. Não é o que você pensa sobre si, é se a sua mentalidade está forjada de acordo com o meu reino. Não é a visão que você tem sobre si, mas é se em você o discípulo já foi forjado. E o discípulo não confia no seu braço, ele confia na mão forte do Senhor. Então Jesus olha para Pedro e fala: agora sim, apacenta as minhas ovelhas. Vamos lá, e mais, siga-me, anda comigo, anda comigo. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você hoje? E talvez possa aplicar esses 17 anos, porque 17 anos a gente passa altas fases, né? Como a gente conversou esses dias, a vida é uma roda gigante, né? Eu brinco nada, é sério mesmo. Quando a ponta do orgulho quis entrar no meu coração, Deus me quebrou de um jeito, meu irmão. Eu falei: Senhor, tá bom, eu acho que eu já aprendi, não precisa mais. E Deus: não aprendeu não, Pedro, continua no processo. Nós, nesse tempo todo, talvez não, com certeza, vocês passaram a fase do deslumbramento, mas a fase da sequidão, não da traição, mas da sequidão, da tristeza, da dor. Mas também passaram a fase, ou estão passando, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, eu confio em você, siga-me, anda comigo. Eu não estou atrás de perfeitos, eu estou atrás de corações quebrantados. Você não precisa viver o jugo da perfeição, você precisa trazer sobre si a mentalidade do céu e entender que você está num processo de transformação até que Ele venha. Se a gente entende assim, nós crescemos muito mais, ampliamos muito mais, e o Senhor vai sobre nós construindo o discípulo que Ele quer da gente. Pedro não diz mais: eu sou forte. Pedro não diz mais: eu te amo mesmo. Pedro diz assim: eu sou este, e o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser, mas em Ti eu estou crescendo. Esta não é uma fala para se acomodar com as nossas fragilidades, pelo contrário, é uma fala para que a gente possa se constranger com as nossas fragilidades diante de um Deus todo-poderoso, maravilhoso, que olha para a gente, estende sua mão e diz assim: vem, ainda que frágil, anda comigo. E talvez hoje à noite você está aqui, você está vivendo aí o deslumbramento. Glória a Deus por sua vida, curta esse momento, aleluia, amém. Mas quem sabe o espírito está meio quebrado também. Tem alguém aí com o espírito que está um pouco quebrado. Talvez você já pensou até em desistir. Você olha para si e diz assim: eu luto contra isso, eu tento, eu faço, mas eu não consigo. Essa fase passa, porque Jesus hoje, para você que está se sentindo assim, hoje Ele está aqui, nesse aniversário, para celebrar a sua história, de braços abertos, te dizendo: eu te amo, me ama, eu te abraço, siga-me, anda comigo. Meus queridos, ao se reconhecer, Pedro se mostra agora preparado para servir melhor. Pedro se mostra agora pronto para servir melhor, para fazer melhor. Havia necessidade de se quebrar diante do Senhor e se esvaziar de si mesmo para que Ele crescesse poderosamente. E esse foi o processo na vida dele. E aí, o texto que a gente leu fecha dizendo o seguinte: lembra do Pedro afoitão, poderosão? Ele nega, Jesus restaura. E aí o texto diz que Jesus disse que quando ele fosse velho, levariam ele para um lugar que ele não queria ir, para se referir ao tipo de morte que ele passaria. E a tradição nos diz uma coisa, que esse Pedro que negou, que às vezes a gente fala assim: mas Pedro, por que Pedro disse? E você talvez nunca se perguntou: por que isso está na Bíblia? Isso é tão vergonhoso.
Sabe por que está na Bíblia? Porque nós somos seres humanos como Pedro. E às vezes não é preciso dizer eu nego a Jesus para se negar a Jesus. Não é verdade? E o Senhor quer nos orientar, nos ensinar, nos restaurar, como restaurou a vida de Pedro. E o final do texto, como eu dizia, faz com que esse Pedro aqui, que negou, que foi restaurado, que mudou a sua forma de se entender, de se enxergar, de enxergar o Senhor, de servir o Senhor. No final do texto, a tradição cristã diz que quando Pedro foi ser martirizado, e a gente sabe que Pedro foi martirizado, ou seja, ele foi assassinado em nome da sua fé, por conta da sua fé, porque ele não negou a Jesus no final. Apresentaram a ele uma cruz para o crucificar. E Pedro olhou para a cruz e como as coisas não são daquele jeito, né? Oi, eu sou Pedro. Não, eu acho que Pedro olha para a cruz, olha para os seus algozes, olha para todo mundo que está ali e fala assim: pois bem, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Faz um favor, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como Ele morreu. Você percebe a transformação na vida desse discípulo? Ele não chegou pronto, ele não chegou perfeito, ele não chegou... Mas a cada encontro com Jesus, a cada tempo que passava, o Senhor ia lapidando o seu coração, melhorando a sua alma, melhorando o seu entendimento, fortalecendo as suas estruturas, não de acordo com o mundo, mas de acordo com o céu. E eu fecho aqui dizendo o seguinte: são 17 anos moldando, lapidando, abençoando, transformando. Sabe para quê? Para que agora, nesse novo tempo que se inicia agora, grandes e maravilhosas e exponenciais coisas sejam feitas pelo reino de Deus neste lugar. Essa igreja é pulsante. Eu gostei disso. Te ouvi dizer, eu falei, gente, é mesmo. Pulsante, viva, vigorosa, linda, de gente boa, gente carinhosa. Aí você olha para a história, 17 anos, chegamos aqui assim, não, chegamos aqui de vários processos, nos tornando melhores para Cristo, melhores servos para Ele, melhores adoradores para Ele. E sabe o que a gente tem que esperar? O que eu acabei de falar anteriormente. Precisamos esperar, sabe o quê? Que toda essa bagagem adquirida, como foi na vida de Pedro, preparou vocês aqui em Porto Seguro, para o mundo todo, para celebrar a Cristo e mostrar aos outros o que é adorar em espírito e em verdade, e viver como um discípulo fiel, vigoroso, vibrante para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Edésio, me permite uma canção? Aleluia. Você me ajuda? Porque eu tô louco. Essa canção geralmente a gente ministra no início do culto, porque a ideia é que está tudo preparado aqui para o Senhor. Aí você diz, mas pastor, você deixou essa música para o final, é para o início. Não tem final na nossa adoração. Não tem final para a nossa adoração. E mais, já estou incluso, já estou na família. Fomos preparados 17 anos para chegar agora e dizer, eu só estou começando, grandes coisas tem para mim aí, e eu vou fazer grandes coisas para o Senhor nesse lugar, e o Senhor vai ser glorificado aqui. Oh, aleluia! Vamos lá. Já está chegando aqui A casa e o meu coração também.
as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Levante as suas mãos para cá, toda liberdade para adorar a Ele. Só tu és santo, só tu és santo, não há só as vozes agora. Oh, você pode cantar, diga a Ele. Oh, assim diz. Santo, fala pra Ele, celebra Ele. Santo, só tu és santo. Fala pro seu pai. Não há outro como tu, não há outro igual. Não há outro como tu, não há outro igual a ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes, só quero te falar. Eu é o reino, a glória pra sempre, e o poder. Amém, amém.
Cristina, pastor Vitor, Vitória, Milena. Vem aqui em cima. Vocês podem sentar? É impressionante como nosso Deus é. Esse Deus de milagre, de poder. Esse Deus que olha pra gente e mesmo diante da nossa imperfeição, como o Pedrão, ele derrama da graça, do amor. E é o processo mesmo, irmãos. Às vezes eu me vejo como esse Pedro, um cara que, poxa, não tinha nada. Eu já falei aqui que eu fui pinçado de uma família que não tinha nenhum histórico de vida evangélica, cristã, devota, não tinha. E pelo contrário, um pecadorzão assim, de carteirinha. Mas Deus resolveu pinçar lá e dizer assim: eu tenho uma obra com você. E a única coisa que eu fiz foi crer, porque Ele fez pescas maravilhosas na minha frente, e me deixou atônito, deslumbrado, maravilhado. E eu só disse assim: Senhor, eis-me aqui. Eu aceito, eu vou em frente. E lá no início, Deus me deu uma palavra. Quando nós começamos lá atrás, quem aqui ainda pegou o tempo lá da tenda lá de trás? Dá um glória a Deus, levanta a mão aí. Tem várias pessoas que ainda eram lá do templo, ali em frente ao templo menor, em frente ao estádio. E era uma tenda, irmão. Deus tem um negócio com a gente com tenda. A gente fez no quintal uma tenda, mas era uma tenda pequena. Aí um dia Deus me deu uma palavra. Algo foi assim, sabe aqueles momentos impactantes que Deus fala e é assim, indiscutível que é Ele falando? E Ele me deu um texto em Isaías. E eu quero ler para vocês esse texto aqui. Ele está lá no livro de Isaías, no capítulo 54. E a gente estava lá, a gente já estava cheio, já não cabia mais. A gente congregava lá umas 200 e poucas, quase 300 pessoas, mas não tinha lugar. Os jovens e adolescentes ficavam em pé. E muitos jovens, Deus trazendo e se convertendo. E Deus falou conosco através de profecia: alargue o espaço da sua tenda e aumente o todo da sua habitação. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações. Para de chorar, mulher. Nem ela sabia, nem ela tinha feito a relação ainda com a segunda parte da profecia. E eu recebi essa profecia lá atrás, mas a gente era uma comunidade que não tinha nenhuma perspectiva de aumentar, alargar a tenda, nem espaço tinha. Eu não vou contar, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas eu saía por essas ruas à noite, profetizando. Tinha um terreno nessa esquina aqui, vazio, eu achei que era lá. Um terreno que a gente ia adquirir, sei lá. E aí eu passava algumas madrugadas, eu fiz aquelas de 7 dias, deitando óleo. O povo passava assim, eu 3 horas da manhã, com uma vazia de óleo, fazendo um cerco aqui na terreno. Olha, vai ser nosso, vai ser nosso, vai ser nosso. E eu cercava. Eu vinha até aqui assim e cercava aí, mas eu estava de olho no terreno ali da esquina. Fui procurar o cara depois de uma semana. O senhor me vende esse terreno aqui? Ele falou assim: vendo? Opa, Deus está no negócio. Quanto o senhor quer? 5 milhões. Caramba. 15 anos atrás. 5 milhões?
esse cara está pensando que eu sou Edir Macedo. Eu falei, não, a minha igreja não é universal. Não, a igreja é potente, eu não estou fazendo... Só que é uma igreja potente, que pode comprar, tem potencial. Eu falei, não, eu sou a comunidade... Mas está aí, à disposição. Só que eu não sabia desse terreno aqui. Eu nem conhecia. Aí essa daqui falou assim, ali tem um terreno que está vazio. Eu falei, não conheço não, eu andei ali. Aí eu peguei um tijolo ali na rua, botei assim, subi no tijolo e olhei. Quando eu olhei, rapaz, falei, que área grande. Mas aqui era cheio de árvores caídas, era um charco aqui, sujo. Os drogados pulavam aqui dentro, ficavam aqui. Essa rua era uma rua de barro ainda, de chão. E eu olhei para dentro desse lugar e falei, não tem a mínima possibilidade, mas amém. Aí tudo bem, aí naquela semana eu tinha ganho para Jesus uma família e ela era de circo. Você não conhece essa história? Ela era uma esposa de um circense. A família dela era de circo e eles tinham parado de viajar pelo Brasil, Circo Bismarck. Pararam. E ela falou, pastor, eu falei, o que é? Eu não sei se o senhor sabe que eu sou de circo, mas só que a gente parou as atividades, eu estou com um problema. Eu falei, que problema? É porque nossas carretas do circo, estava tudo ali em frente à rodoviária, não tem aquele terreno vazio lá, as carretas estavam paradas lá, guardadas, mas o povo está saqueando, está entrando, está roubando cadeira, está roubando não sei o que, está lá a lona, está tudo lá, eu não sei o que eu vou fazer com aquilo. Aí eu falei, entendi, Espírito Santo. Só é esse jeito de eu largar a tenda, estaca e é tenda, e é estaca, é corda, é puxar. É literal, é literal. Não era nenhuma mensagem, era literal. Aí faltava o terreno. Eu conhecia a proprietária do terreno, eu não tinha a mínima condição de comprar o terreno de imediato. Mas eu falei assim, você me aluga esse terreno? De imediato ela não alugou não, disse não. Não, igreja aqui? Não. Mas aí, fui para casa, orei. Então Deus, eu não entendi nada. Uma semana depois ela me liga, pastor, vem aqui, eu quero conversar com você. Aí eu fui lá conversar com ela. Eu disse, olha, eu vou alugar esse terreno para vocês, mas eu quero que o senhor me dê sua garantia de que não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Eu falei, não, o hotel aqui, domingo é só à noite. O povo do hotel está na rua, passeando. A gente vai... Eu vou alugar para você. Agora, tem outra coisa. Não vão ficar orando para eu doar o terreno para vocês, que eu não vou fazer isso. Ela já falou logo. Então, irmãos, ora por isso. Ainda não dou, mas ora por isso. Fizemos uma reforma nesse lugar que nem tinha dinheiro. Levantamos essa tenda, era uma tenda amarela e preta, de circo mesmo. Isso em 2010. E Deus fez a gente alargar a tenda debaixo de um milagre, gente. Debaixo de um milagre. E na época, sabe quem veio inaugurar a tenda? Fernandinho, Sóceres, Azaf Borba, Filhos do Homem, Russell Shedd. Só que na época, infelizmente, nos dias de vir, ele adoeceu, ele pediu perdão. Luciano Subirá. Inauguramos essa tenda dessa maneira. Isso em 2010. Aí, chegamos até aqui. 17 anos. Você quer? Deixa eu falar. Eu quero falar antes de você. Eu vou passar para ele. Eu sei, você vai passar para ele. Fala. Eu quero honrar a Deus, porque é Ele quem faz. Mas eu também vivo ao lado de um homem que é admirável. E ele contando assim, faz a gente rir. Mas eu me lembro de quando Deus te levou para o alto do monte, e você orou e levantou 12 pedras no altar do Senhor lá em cima.
sozinho na madrugada. E eu me lembro quando você saía da nossa cama de madrugada para vir deitar óleo feito um doido aqui nessa curva, sem saber o que era que Deus estava pedindo, mas obedecendo. E por 7 dias ele saía de madrugada da nossa cama e da nossa casa. E ele veio sozinho, eu não vim porque Deus chamou ele. E 6 dias ele deu uma volta deitando óleo. E no 7º dia ele deu 7 voltas. E 1 mês depois Deus mostrou esse lugar. Deus abriu portas para esse lugar, na mesma quadra. Deus mostrou essa tenda que vocês estão olhando para cima. E nós somos gratos a Deus, porque nós não somos dos que desistem. Nós não somos dos que desistem. E é isso mesmo, é difícil. E tem os altos, os baixos, as quedas, as dificuldades, mas também tem a bênção que nos acompanham e que te acompanham onde quer que você vá. Te amo. Todo esse testemunho, irmãos, de algo que aconteceu sem a força do nosso braço, é para glorificar a Deus, é para incentivar você a saber que quando Deus está com você, você não precisa. Aos seus Ele dá enquanto dorme, Ele faz. E chegamos até aqui, irmãos. E esse daqui, não preciso falar, vocês testemunharam a vida dele, o chamado dele, o crescimento. Saiu para fazer 1 ano de seminário, depois mais 1 ano, saiu para fazer missões, obedecendo ao chamado do Senhor. Fez faculdade de administração, se formou. Ele tem capacitações, mas também fez 2 seminários, porque se viu com chamado e Deus o chamou. Do mesmo jeito que me chamou, eu não falei nada, eu não fiz nada, eu só vivi a palavra. E Deus chamou ele para o ministério. E ele passou alguns meses nos Estados Unidos, em missões. A base missionária que ele estava fazendo o curso, mandou cada um para um lugar. Vitorinha mandou para a África. Passou uma luta desgramada na África. E ele, como tinha um inglês muito fluente, aí eles mandaram o Vitor para os Estados Unidos, para uma região. Agora o testemunho é dele. Queridos, eu quero pedir perdão pelo horário. Eu prometo que vai valer a pena, porque o testemunho que nós temos para contar hoje vai edificar a sua vida. Tem muito a ver com a palavra do pastor Gabriel hoje. Vocês podem acender a igreja? Quando nós nos mantermos firmes no Senhor, Ele faz as pescas maravilhosas. Ele concede coisas que a gente fica maravilhado. Nesse tempo, eu e a pastora Milena fomos separados para o Senhor para ir nessa missão. Irmãos, nesse tempo, eu recebi algumas palavras e uma profecia muito forte, que foi: Deus está te dizendo para largar a tua tenda, para a direita e para a esquerda, porque Ele vai aumentar os seus celeiros. Eu recebi essa palavra. Quando, há algum tempo atrás, eu e a pastora Milena fomos ordenados, o primeiro tempo com Deus que eu tive, Deus me deu a palavra em Josué, me pedindo para ser forte e corajoso, que nós atravessaríamos o Jordão. Quem é aqui do projeto lembra e sabe de uma série de ministrações que eu trouxe, que nós alcançaríamos coisas que a gente ainda não entendia, mas Deus faria nos alcançar. E de fato Deus tem nos feito alcançar coisas maravilhosas. E Ele me deu essa palavra. De início eu não entendi. Eu estava falando com o Leozinho, o André Léo Belê, ali, que você lembra do sonho que eu tive, que ele estava na porta, falando assim: bora pastor, a gente não segue. Quando eu estava ali, ele estava parado, eu falei: Deus, hoje está se cumprindo um sonho. Foi a cena, como um déjà vu, a mesma cena do sonho, a igreja lotada, muita gente, a gente adorando e falando: bora, a gente consegue. Irmãos, nós temos sonhado com uma nova tenda.
Você que vem na intercessão no domingo sabe que nós temos orado, porque esse lugar começou já a ficar pequeno. Quando os adolescentes não saem, já começa a faltar lugar. E a palavra ela diz para mim como profecia que ele alargaria a nossa terra. Então debaixo disso, eu quero dizer que a mesma profecia que eu recebi, ele recebeu lá nos Estados Unidos. De alguém que não nos conhecia, que não sabia, que não... Você tem que frisar isso, que é importante. chegar lá. E aí nós estávamos aqui num tempo específico. Uma certa pessoa chegou, olhou para essa tenda e falou: pastor, quantos anos tem essa tenda? Ele disse: olha, tem uns 12 anos. Aí ele olhou, a gente ainda não tinha lavado, se você ver ela já está toda lavadinha, graças a Deus, mas ela estava bem feia. Falei: pastor, está na hora de trocar. Ele falou: mas o recurso agora não permite. Ela está aguentando bravamente, a gente segue. Essa pessoa falou para nós: olha, faz o orçamento, me manda, quero ajudar vocês. E aí, debaixo dessa palavra, nós fizemos o orçamento, comecei a olhar tudo. Irmão, confesso que a princípio eu fui igual o Pedro, meio incrédulo. Porque quando eu fui orçar, irmão, Deixa eu falar essa parte aqui agora. teve até uma reunião de homens que a gente chega... É porque a gente não tem um recurso nenhum. Mas debaixo de uma palavra, aí a gente foi pesquisar e ver. E aí, o que ele está falando aqui, na verdade, hoje nós temos o Tocha aqui. Fica de tempo aí, Tocha. O Tocha, ele é missionário da Missão Pioneira, uma parceira. É uma missão americana que vem sempre aqui todos os anos, na pessoa do Gary Taylor, que é o líder dessa missão. E eles constroem igrejas, a missão deles é essa, aqui na nossa cidade, e aqui em Porto Seguro. E o Tocha está aqui representando, porque ele foi essa pessoa que disse assim: vamos fazer isso, eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar a realizar esse sonho. Por quê? E o testemunho dele foi interessante. Foi que ele olhou para o Vitor e falou assim: eu estou vendo que isso aqui já tem um futuro, e eu olho lá na frente o que Deus está fazendo com você, e olhando para o Vitor já. Ou seja, validando a profecia que ele agora recebeu lá para estender a tenda. Porque eu cheguei até aqui. Não é que eu vou embora não, irmãos. Em nome de Jesus. Deus, me dá mais um tempo aí. Mas nós procuramos ver, obrigado Tocha, uma tenda maior que essa, e é maior. Ela é quase o dobro dessa aqui. Aqui, se a gente apertar para um evento como foi com o Luciano Subirá, nós conseguimos colocar 1.000 pessoas. Essa tenda nova, a gente vai ter espaço para 2.000 pessoas. É um sonho. E aí, gente, eu tô fazendo ainda, vou voltar onde eu estava fazendo ali os orçamentos e, rapaz, Jesus, eu falei: Senhor, só por sonho mesmo. Aí eu fui olhando, pesquisando material, o que seria melhor, custo-benefício, conseguir reduzir para o máximo que eu conseguir. Eu falei: bom, daqui a gente não consegue reduzir mais, vamos mandar isso. E queridos, eu estava naquela: Senhor, como é que vai funcionar isso? Porque nós não temos condição. Na minha mente, a pessoa podia chegar e falar: olha, eu vou dar uma parte, eu vou ajudar com algo. E a gente estava ainda na ideia de: olha, eu vou mandar só estrutura, a gente faz uma campanha, compra a lona para botar em cima e tal. Só que o Senhor me deu uma palavra, uma profecia muito forte, mesmo profecia que falou para largar a tenda. Ela me falou: olha, peça grande, peça aquilo que o Senhor colocar realmente de necessidade. Eu falei: tá bom, Senhor. Então a nossa necessidade é a tenda, é fechar essa tenda, é climatizar, porque faz um calor, misericórdia. Está sentindo calor, irmão? E aí nós fizemos o orçamento de tudo e mandamos.
E a resposta que tivemos é dizer assim: encomenda lá a tenda que a gente vai ajudar você. A Missão Pioneira vai honrar todos os orçamentos que nos enviado, para a honra e glória do Senhor. Eu falei, Gelry, manda um videozinho para a igreja. Ele falou assim, não, você é a minha boca, você é os meus olhos, você é as minhas mãos, os meus pés. Vai lá, abençoa a igreja que nós vamos honrar todos os orçamentos que foi nos enviado, em nome de Jesus. Agora, irmão, vocês estão alegres com isso? Amém? Amém. Mas presta atenção. Tem coisa para nós aqui agora. Nós vamos ter uma tenda nova, fechada, climatizada. Irmão, para se colocar direitinho para 2.000 pessoas, é o dobro do que a gente Mas deixa eu falar aqui, mais uma notícia. Sabe quem vem inaugurar a tenda? Sabe quem vem inaugurar a tenda? Dá uma dica aí para ver se vocês são profetas. Fernandinho vem inaugurar a tenda. E ó, agora, quero avisar que não está incluso cadeira. Agora vem a parte nossa. Não tem cadeira. Irmão, o maior milagre já foi, agora é a nossa parte. Então agora, essa cadeirinha aí já está para uma tenda dessa. Nós vamos pegar uma cadeirinha melhor, irmão, para você sentar acolchoado. Na verdade, irmãos, a nossa visão como igreja não é apenas... Senta um pouquinho. Vai parecer que já vai acabar, mas não vai acabar não. Nós ainda vamos comer bolo. Hoje é dia de festa. Hoje ninguém vai embora. Hoje não vai embora não, porque tem 17 bolos para comer aí, pelo amor de Deus. Um mais gostoso que outro. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Qual a nossa visão como igreja? Em nome de Jesus, eu falo isso de todo coração e guiado pelo Espírito de Deus. Eu não quero e eu não tenho vaidade de ter isso para ter a maior igreja da cidade ou isso aqui. Não. O meu objetivo é que esse espaço possa atrair eventos que são de outras igrejas e outras denominações para esse lugar, para Porto Seguro, para abençoar as igrejas de Porto Seguro. Porque há uma dificuldade para isso. Só para você ter uma ideia, ainda com essa tenda, agora em novembro, nós vamos receber a convenção batista, dos batistas brasileiros, de toda a região da Bahia. Vão estar aqui entre 800 a 1.000 pastores. A gente não é batista, mas eu cedi a tenda para eles fazerem o congresso deles aqui, nesse lugar, sem custo nenhum. Eles vão só manutenção e eles vão fazer o congresso aqui em novembro. E da mesma forma a gente quer ter esse espaço para abençoar outros ministérios que precisam de um lugar grande, com estrutura, para atrair para cá eventos, seminários, congressos que possam abençoar, não só a nossa igreja, como muitas igrejas. Aí nós vamos ter que aumentar o piso, nós vamos ter que aumentar a iluminação, nós vamos ter que comprar cadeira nova. Eu só tenho 1.000 e essa plástica, nós vamos comprar 2.000 cadeiras acolchoadas. Então, irmão, começa a orar e preparar o teu coração e o bolso para ofertar. Deixa eu falar aqui. Cadeira. A pesca milagrosa veio.
Agora nós vamos passar o processo. É. Porque nós temos que edificar isso. Irmão, não é fácil não. Eu e o pastor, semana que vem, devemos ir para São Paulo para conhecer os fornecedores, saber de onde a gente está pedindo, se é idôneo, se entrega mesmo, se o material é bom. E aí vem, a gente vai ter que fazer uma obra aqui, vai virar um canteiro, a gente vai manter essa tenda enquanto a gente está fazendo a obra para a gente continuar congregando. Enquanto o piso está sendo feito, a tenda vai estar de pé. Vocês vão chegar aqui num domingo ó. e vai ter a obra aí e vão para casa. No outro domingo você vê, a tenda já vai estar aqui. Eles montam em 3, 4 dias, eles montam tudo. Deixa eu colocar um gostinho de quero mais no seu coração. Na quarta-feira tem a segunda parte do podcast da história da igreja, que nós vamos contar detalhes por detalhes, não só desse milagre, mas da história que nós temos passado pela Gente, igreja. não falte quarta-feira. Então, se você quer ouvir mais sobre esse milagre, sobre tudo que Deus tem feito, quarta-feira venha que a gente vai ter mais tempo para dar os detalhes. Tem muito mais coisa. O podcast vocês viram? A gente põe as cadeiras aqui, alguns irmãos que fizeram parte da igreja vão estar aqui. A gente vai contar a história para vocês de como foi, tantas coisas, milagres de Deus até chegar o dia de hoje. Então, quarta-feira, o nosso podcast ao vivo aqui, não falta. Venha para você ouvir, se alegrar, a sua fé aumentar, porque da mudança de lá para cá e até o dia de hoje tem muito milagre para contar, irmão. E você precisa ouvir isso e ver como nosso Deus é fiel. Amém?